Sou Fernando Alteia, da Alteia Gestão Empresarial. Estou aqui para falar com vocês sobre custo e markup. Observamos que o pequeno e médio empresário, quando ele vai abrir o seu negócio, geralmente ele é especialista naquele operacional, na vida dele profissional ali, tá? Ou ele sabe trabalhar numa fresa, ou ele é muito bom em vendas, ou enfim, ele sabe produzir aquilo, né? Porém, na área financeira administrativa, ele não tem muito conhecimento. Então, quando ele vai abrir uma empresa, ele tem a ideia, bom, se o mercado compra por 100, eu vou vender por 90. E aí ele bota o produto dele no mercado. Porém, ele não tem a real visão de quanto custou aquele produto, né? Muitas vezes nós vamos nas empresas fazendo algumas análises e perguntamos qual é o seu markup. O markup é 3. 3? Eu compro por 1, multiplico por 3 e vendo. Estou tendo um lucro absurdo. Muitas vezes a gente percebe que não acontece. Por quê? Na hora que ele começa a ter um faturamento elevado, ele começa a escalar isso, ele começa a ter que recorrer a banco. Claro, todo empresário tem que recorrer a banco, mas de uma forma inteligente, de uma forma consciente. E aí o que é que a gente percebe? Aí ele começa a se alavancar e tal, e aí para produzir a próxima remessa ele tem que buscar. Aí o banco começa a fomentar 100% da sua produção. E aí as taxas são elevadas, porque ele não tem poder de barganha com o banco, não tem conhecimento de taxas e nada, e aí ele coloca uma margem para ele vender o produto que o banco consome, ou seja, quem está tendo lucro é o banco. Muito bem, markup nada mais é do que o preço acima da produção, ou seja, é a diferença entre todo o custo sobre o teu preço de venda. Então ali dentro você tem que ter noção de tudo que acontece na tua empresa, todos os valores agregados, inclusive os impostos. Tem que estar embutido, porque senão, o que acontece muitas vezes? Eu vou deixar de pagar o imposto, porque se eu pagar o imposto, eu não tenho... Então, quer dizer, custos. Vamos para o custos. O que é custo? É o preço da produção e do serviço, ou seja, todos os gastos que você tem para preparar aquele produto, seja para venda, seja indústria ou seja serviço. Serviço é o grande perigo. Serviço é o grande perigo, é o grande vilão. Por quê? Mas eu não tenho custos. Eu tenho aqui 3, 4 pessoas que vão, mas eu não tenho produção, eu não tenho máquina. Não tem. Mas você faz visita no cliente? Você tem software para você ter uma boa gestão de serviço, do seu serviço? E os teus impostos sobre aquela venda daquele serviço? Então, tudo tem custos. Então, o que nós percebemos? Que o problema do pequeno e médio empresário é que ele falha aí. Ele começa aí. Ou seja, antes de abrir a sua empresa, antes de você adquirir o teu tão sonhado CNPJ, você sentou, planejou, verificou a viabilidade desse produto. Mas o meu produto é um commodity. Ele é um preço tabelado no mercado. Muito bem, mas por que as empresas, mesmo tendo commodities, elas sobrevivem no mercado? Tem algum segredo aí. Então é aí que mora o grande perigo. Por quê? Se você tem um produto tabelado no mercado, vamos chamar tabelado, ou seja, um commodity, automaticamente você não tem como elevar o teu preço, porque senão você vai ficar fora do mercado. Então você tem que trabalhar onde? Você tem que trabalhar no teu custo, você tem que ver a logística, você tem que ver a sua engenharia tributária. Já parou para sentar e verificar se o enquadramento tributário que você está é realmente o melhor? É realmente o mais indicado? A sua frota. Eu preciso de frota. A sua frota é melhor ter própria ou é melhor alugar? É melhor ter um galpão próprio ou ter um galpão alugado? Então, quer dizer, existe uma série de fatores
que o microempresário tem que pensar, tem que ver, para poder tocar o seu mercado. Vale a pena eu crescer? Ah, mas eu estou tendo uma demanda muito grande. Nossa, meu faturamento vai aumentar. É ideal aumentar o seu faturamento agora? Ou é melhor você reter a sua unidade fabril? Ou seja, existe uma série de perguntas, uma série de colocações que o empresário tem que fazer antes de pensar em crescer ou não crescer. Entende? Então, qual é a ideia disso tudo? É o empresário primeiro sentar com a sua equipe administrativa financeira, ou com um controller, ou com o teu próprio contador, se ele tiver esse tipo de perfil de trabalho. Para quê? Para sentar e verificar as viabilidades da empresa. Vale a pena crescer, vale a pena diminuir, vale a pena retrair, vale a pena escalar, vale a pena mudar no enquadramento tributário, não vale a pena eu terceirizar, não vale a pena... Vale a pena adquirir um ativo nesse horário, nesse tempo ou não? Compro mais uma máquina? Enfim, tudo isso para quê? Para que o teu custo seja muito apertado, para que o teu markup seja bom. Ou seja, por mais que você venda um produto no qual o mercado compre tabelado, vou chamar tabelado, tá? Porque não é tabelado, mas, né? Tabelado, eu não posso vender mais do que 100, ok. Bom, se eu estou gastando 90 para produzir, mas o meu imposto ultrapassa os 100, então eu tenho que diminuir o meu custo aqui. Eu tenho que criar, fazer uma mágica. Nós temos que fazer uma mágica, né? Então é isso que eu quero passar para vocês. É essa preocupação que o pequeno e médio empresário. Por quê? Porque é aí que nós vemos onde quebra. Aí que nós vemos que o empresário nasce para ter um sucesso e ele morre no meio do caminho. Um produto bom, uma qualidade boa, e ele quebra, ele falha, ou ele fica devendo muito para o banco, e aí tem que ficar remanejando as coisas. Então, para pensar nisso. Para pensar nisso. Qual é o custo do seu produto? Custo real, custo verdadeiro, exato. Quanto que eu gasto um pedaço de linha? Quanto que eu gasto para ir até ali e voltar? Quanto que eu gasto para contratar? Porque só assim a tua empresa vai conseguir escalar, ter uma saúde boa, não ficar devendo para banco, não ficar devendo para governo, não ficar devendo para ninguém. Sua empresa crescer de uma forma saudável. Tá bom? Mais dicas, vou passando para vocês alguns vídeos aqui, mas também vou deixar os meus contatos, caso vocês precisem, podem me chamar.